Boa noite, pessoal. Essa é a primeira vez que eu faço uma live pela página do Café Rambam. Na verdade, uma live, assim, eu acho que é a primeira vez realmente que eu faço. Então, possíveis erros e atrapalhadas no caminho, isso pode acontecer. Na proposta desse encontro, dessa live que a gente está fazendo, e quem quiser pode deixar seus comentários, é que na sexta-feira agora que passou, né, foi 20 de Tevet, e se comemorou ou se relembrou os 816 anos da morte de Rambam, aniversário da morte de Rambam. Rambam, ele é uma figura que é impossível de não passar por ele. Quando falamos do judaísmo, é impossível que a gente não trate de Rambam, que a gente não fale sobre ele, ou que não leia uma obra sobre ele. Ele é uma figura central no que é a configuração do judaísmo. Pode-se dizer que existiu um judaísmo antes de Rambam e um judaísmo depois de Rambam. A sua forma de ver o mundo, a sua forma de entender o judaísmo e de transmitir a Torá fez uma transformação do que é o pensamento judaico medieval, migrando, né, do pensamento dos Geonim, né, ao pensamento moderno, chegando até os nossos dias, sendo ainda um pensamento atual, assim, atualizado, digamos assim. Rambam foi uma figura principal entre os sábios medievais, né? Pelos seus escritos, né? Pelo seu conhecimento em medicina, conhecimento em física, conhecimento em metafísica, né? Conhecimento em filosofia, conhecimento do Talmud, das Mishnayot, conhecimento da Halakha, né? Então, em todo esse aspecto, ele foi um rabino em excelência e referência tanto na sua época como também nas épocas posteriores a Rambam. Então, sim, se pode dizer que o judaísmo ele tem uma formação, uma transformação a partir de Rambam, a partir dos ensinamentos de Rambam até os nossos dias. Rambam, antes de a gente começar a tratar um ponto específico da teologia de Rambam, Rambam ele nasceu em Córdoba, na Espanha. Não se sabe precisamente o ano em que nasceu, a data do seu nascimento, mas se supõe entre o ano 1138 e 1140. E Rambam ele nasceu nesse período de Córdoba, da Sfarad de ouro, mas justamente já no final desse período, né? Que a Espanha, né, ela estava sob o domínio muçulmano, e esse domínio muçulmano que existiu na Espanha até esse período, até o ano 1150, 1170, foi um período de que a Espanha viveu ou teve a oportunidade de conviver com o desenvolvimento filosófico, o desenvolvimento científico, né, e também religioso. A Espanha ela estava, Sfarad nesse caso, ela estava entre três grandes civilizações: a civilização judaica, a civilização muçulmana que estava crescendo e se desenvolvendo naquele momento. Na verdade, ela já vinha de um período de mais ou menos 400 anos, aproximadamente, mas já estava estruturada com teologia e com conhecimento, com entendimento de civilização, uma sociedade civilização civilizatória, né? Porque ela, como era Shavuot, seja bem-vindo. Ela, como é uma sociedade ou uma religião que ela é proselitista, então ela agariava, ela alcançava e agregava membros. E também a civilização cristã,
que também estava presente na Sefarad. E essas três civilizações começaram a compartilhar conhecimento, né? O conhecimento filosófico que vinha da Grécia chegava aí nessa sociedade, e todos estavam compartilhando esse conhecimento e desenvolvendo conhecimento. Lembrando que esse período que estamos falando de Rambam, que é o século XII, é o período da escolástica, né? Quando também o cristianismo ele começa a investir na educação. Realmente um período de desenvolvimento do conhecimento, né? E Rambam desenvolve o seu conhecimento, né? E compartilha o seu conhecimento, tanto na medicina, como na filosofia, nas ciências e na halakha. E esse movimento ocorre em paralelo, né? Shavuot Amos, seja bem-vindo. Esse conhecimento corre em paralelo também com o desenvolvimento da Kabbalah, né? A Kabbalah também começa nesse período a ser desenvolvida, né? A ser desaflorada, digamos assim, e começar a ser ensinada também. Então, nesse ambiente é que Rambam ele começa a adquirir o seu conhecimento, o seu entendimento, né? Ele sempre faz menção ao seu pai, Rabi Maimon, e porque dele recebeu essa Torá, e também dos sábios de Sefarad, e como ele também se reporta nos seus escritos, que ele é Maimon, Ben Maimon Sefaradi, né? Ou seja, ele está sempre se reportando ou se direcionando, fazendo menção à sua origem de Sefarad, né? Então, Rambam, ele nasce em Córdoba, mas como o governo em Córdoba... Olá, Rodrigo, seja bem-vindo também. Reitor Fernando também, seja bem-vindo. Como em Córdoba estava passando por um momento de transformação, de mudança de domínio, tribos do norte da África, elas chegam a dominar as Farad muçulmanas, são tribos também muçulmanas, mas elas são tribos que vêm com outro pensamento muçulmano. Já não é o pensamento muçulmano do conhecimento, do desenvolvimento, de vivência comunitária e conjunta. Claro que sempre teve a ideia do expansionismo territorial, porque isso faz parte da teologia muçulmana, mas não era esse, o ideal não estava em converter as pessoas, em forçar as conversões, né? Senão como que divulgar o Islã e crescer por meio de que as pessoas crescem em Allah e fossem seguidoras do Islã. Então, esse pensamento é transformado, ele passa por uma mudança, porque chega um novo grupo, né, que vem da África a dominar e a exercer o shilton, como se diz, o governo sobre Sefarad, e começa a forçar conversões, né? Arlan, seja bem-vindo também, shalom. Diogo, também seja bem-vindo, amigo, shalom. Então, a forçar conversões. E nessa forçada de conversões, muitos da comunidade Sefarad, da comunidade judaica de Sefarad, começaram a se incomodar e migrar, né? Outros migraram, uns migraram para o sul da França, outros baixaram para Marrocos, e esse é o caso da família de Maimônides, que ela vai e migra, né? Sai de Córdoba e vai para o Megreb, que é o norte do Marrocos. Aí em Megreb, Rambam começa a sua atuação, tanto como rabino e como comentarista e explicador, né, da Torá. E ele escreve aí uma das suas primeiras obras, né, que no âmbito da Halakha, ele já havia escrito antes sobre a metafísica, mas Rambam vai escrever o Pirush, a Mishnah. Rambam é notório. Alguém, quando pedi sugestões do que falar, alguém perguntou o que falar sobre Rambam que ele diferencia dos demais rabinos. Uma das coisas que diferencia Rambam dos demais rabinos de sua época é a sua capacidade de trazer mudanças, né? Ele foi um rabino que em tantas coisas, em coisas muito básicas, eu digo básica não na simplicidade, mas sim básica no sentido de se alicerce ou um amude,
uma base mesmo, um alicerce de conhecimento ou de teologia, em trazer inovações. Como, por exemplo, é o Pirush da Mishnah. Ninguém antes dele tinha comentado todas as Mishnayot. Né? Iramba, ele faz o comentário de todas as Mishnayot, não somente com o comentário, mas também com introdução a elas. Né? A cada seder das Mishnah, ele faz sua introdução. E essa introdução, Rambam, ele carrega essa introdução de conhecimento também filosófico. Porque uma coisa interessante que Rambam adiciona é justamente essa combinação entre filosofia e halakha. Isso é uma característica de Rambam, que antes dele não houve tanto esse conhecimento, essa capacidade, ou seja, estava começando, a gente começa a ver isso em Saadia Gaon, mas transformar a filosofia como parte do homem religioso, isso é uma obra que se dá o crédito completamente a Rambam. Então ele começa a escrever Perusha Mishnah, né? Onde já se vê aí qual é a sua forma de entendimento do mundo, como é que ele entende que deve ser a Torá e o judaísmo em si, como um homem religioso ele deve fazer a sua observação sobre a Torá. E em Pirusha Mishnah ele vai e concilia o conhecimento filosófico, né, na sua primeira tentativa de conciliação de filosofia e halakha. É interessante que essa obra, né, o Pirusha Mishnah, ela é uma obra que sempre foi atualizada por Rambam. Né? Todo o tempo ela esteve em trabalho com Rambam. Nos manuscritos que se tem hoje, se encontra que Rambam, por várias vezes, ele voltava a ler a sua obra, né, e fazia correções. Fazia alterações, adicionava aqui, adicionava ali. Ou seja, ele estava todo o tempo revisando seus escritos. Né? No momento que ele alcançava um entendimento diferente da Mishnah, ele voltava onde havia escrito e dizia, não, aqui o entendimento melhor é esse. E ele fazia suas anotações. Né? E é dessa obra que a gente conhece como se diz, a assinatura de Rambam. Né? Que aí aparece também a sua assinatura. Rambam também escreveu várias cartas, né? Ele também escreveu cartas a Rabino de Mercedes, cartas explicativas também, carta ao Rabino Pinchas Adayan, ou seja, tem uma série de cartas que Rambam escreve, e nelas também aprendemos aí do seu conhecimento, ou seja, aprendemos do seu posicionamento teológico, seria mais bem essa palavra. E entre elas está Igeret HaShmad. O que acontece é que, embora que tenha fugido de Córdoba e chegado a Megreve, né, ao norte de Marrocos, e aí estava numa situação mais confortável e mais bem aceitável, né, a comunidade aí gozava de certa liberdade religiosa, aconteceu que o mesmo clã muçulmano que veio a dominar Sfarad, as suas ideias, né, também chegam ao norte do Marrocos. E começa aí também uma perseguição religiosa. E nessa perseguição religiosa se levanta o questionamento: o que é que acontece com aqueles que são perseguidos religiosamente e são incumbidos ou induzidos a uma conversão? Né? E essa pergunta ela também chega à Europa. Né? Chegou às comunidades europeias, às comunidades asquenazinhas, as comunidades da França também, e essa pergunta chega e cria um alvoroço, ou seja, o que acontece com essas pessoas? O que acontece com o judeu que se converte obrigatório, né, forçadamente, a uma outra religião? Né? As comunidades europeias, em principal, as comunidades asquenazitas trataram essa situação de uma forma muito mais drástica, dizendo, não, essa pessoa ela é kofer, ela é uma herege, e não deve nem ser recebida na sinagoga. Porém, Rambam ele traz uma ideia diferente. Ele diz, não. Rambam escreve uma carta, Igeret HaShmad, e aí ele explica que, muito embora que ele vá mais adiante, na Mishneh Torah,
ele vai explicar que nas mitzvot de Kiddush Hashem, de santificação do nome de Hashem, a pessoa ela deve morrer e não se converter, né? As três mandamentos, né? Três mandamentos que a pessoa deve morrer e não passar por eles, não transgredir, né? Ou seja, Avodah Zará, relações sexuais proibidas e derramamento de sangue, assassinato. Então, se a pessoa é colocada em frente a um não-judeu e ele obriga essa pessoa a cometer um desses três crimes, um desses três pecados, a pessoa deve morrer e não cometer esses pecados, né? Isso numa situação de paz. Depois o Rambam também vai dizer que se é uma situação de guerra e que é de guerra declarada, né? Então o Rambam diz que até mesmo os nós do sapato, o costume de como se amarrar os sapatos, nem isso mesmo a pessoa deve mudar, né? Então, ou seja, o entendimento de Rambam é que sim, a pessoa deve seguir a Halakha, a pessoa deve defender a sua crença em Hashem, mas a pergunta não é aqui. A pergunta é se a pessoa realmente foi forçada a se converter e nessa situação ela não soube o que fazer, ela teve medo de morrer, ela não foi tão tzadik de querer dizer, não, eu morro pela minha fé. Não, ela disse, não, eu não vou morrer, eu vou me salvar, né? E a pergunta é, uma vez acontecendo isso, será que essa pessoa seria considerada herege, né? E Rambam diz, não se pode considerar essa pessoa herege, senão deve recebê-la de volta, né? E deve receber sua chuva, que ela volte a rezar, né? Que aqueles que se converteram aproveitem a oportunidade e fujam, né? Já que uma vez convertidos, eles já estão numa situação mais aceitáveis, né? Na sociedade que o converte, então ele dá a oportunidade de fugir. Uma vez convertido, fuja e volte para a comunidade. Então, nessa orientação de Rambam foi que se salvou muitas comunidades, inclusive a comunidade também do Iêmen, que sofreu o mesmo problema das perseguições, né? Depois desse período, né, estando no norte de Marrocos, começam essas perseguições, Rambam foge aí com sua família, né, vem para Israel, chega na cidade de Acre. Alguns dizem que nesse trâmite, há uma discussão, né, historiográfica, se nesse trâmite Rambam teria se convertido ao Islã ou não, né? Isso é algo que a gente pode comentar isso depois. São escritos, na verdade não existe nenhum escrito de parte judaica que tenha comentado isso, mesmo aqueles que eram contra Rambam não mencionaram isso, mas sim existe fonte, uma única fonte muçulmana que diz que Rambam teria se convertido, e nessa discussão que teria acontecido no Egito, se diz, não, mas sua conversão foi feita à força, então ele não seria considerado um herege ao retornar ao judaísmo, então por isso ele não foi condenado à morte, né? Por isso. Nessa questão, Rambam foge, né? Com essa situação tão perigosa e de perseguição religiosa que sofre no norte de Marrocos. Rambam foge para Israel, né? Chega na cidade de Acre, e de Acre ele migra, né? Passa um tempo em Acre, passa por Jerusalém e migra para o Egito. Chegando no Egito, é onde Rambam vai ser estabelecido como líder comunitário, né? Como rabino principal, né? Do Egito. E aí ele vai escrever, né? Desde o ano de 1167 ao ano de 1177, em 10 anos, Rambam vai escrever a sua principal obra, né, de Halakha, que é o Mishneh Torah, né? Antes dessa obra, Rambam ainda no Marrocos havia escrito Sefer HaMitzvot, né? Qual era a ideia de Rambam? A ideia era que, e essa é a ideia educativa de Rambam, ou seja, essa é a metodologia acadêmica de Rambam, a metodologia de ensino de Rambam, é que deve se explicar, ou se deve transformar o ensino da forma mais simples possível, né? Rambam, ele é um simplificador do conhecimento. Ele transmite o conhecimento num nível muito alto, mas numa linguagem muito mais acessível, né? E esse é o trabalho de Rambam. Então, o que Rambam faz? Rambam, ele vai e traduz, digamos assim, a Halakha em linguagem popular. Dessa forma, Rambam começa a escrever em hebraico muito simples,
E para que você tenha uma ideia, o hebraico de Rambam é tão simples, que uma pessoa que tem o conhecimento básico de hebraico e quiser estudar um livro de halakha, pode abrir o Mishneh Torah e ele vai ser capaz de entender. Digo isso por experiência própria. Quando eu comecei os estudos, né, de judaísmo, na verdade, não quando eu comecei já, passado uns 5 anos mais ou menos, né, quando eu cheguei aqui em Israel, e meu hebraico era o quê? Era rezar e dizer amém. Né? Chegava na Yeshiva e um dos meus rabinos disse assim, não, se você quer aprender hebraico, você tem que pegar um livro de halakha e estude, porque na halakha repete-se muitas palavras e assim você tem um léxico muito mais fácil de memorizar. Você tem a possibilidade de memorização muito mais alta. E eu comecei a fazer isso. Então eu pegava a Mishneh Torah e começava a estudar. Começava a estudar o Mishneh Torah. Tem uma linguagem muito mais fácil. Depois, com ele, em Havruta, em dupla, eu estudava o Yakut Yosef. Então, era uma forma de ensino. Ou seja, a forma de ensino de Rambam era simplificar o conhecimento. Né? Porque ele tinha um objetivo. Qual era o objetivo? Que as pessoas tivessem acesso ao conhecimento. Que tivessem esse conhecimento em mãos. E para que esse conhecimento fosse acessível e fosse assimilado, então, o que é que se faz? Se simplifica. Então, Rambam, quando escreve o Mishneh Torah, ele faz, mais uma vez, uma edição, como eu posso dizer, inédita. Né? Mais uma vez, ele é o primeiro a escrever toda a halakha da Torá em uma só obra. Né? Ele junta toda a halakha, né? Desde o conhecimento de Hashem, saber que Hashem é Deus, né? Até a última halakha, né? Que fala do Mashiach. Né? Então, ele junta tudo isso no Mishneh Torah. Né? Então, ou seja, o que Rambam faz é uma obra inédita, ou seja, toda a halakha em uma só obra. E não somente isso, porque essa obra ela recebe várias críticas, ainda quando Rambam estava vivo. Né? Ela recebe muitas críticas porque a proposta de Rambam, e ele deixa isso claro na introdução da sua obra, é que quem tem essa obra em mãos, quem tem o Mishneh Torah em mãos, ele não precisa, né, buscar nenhuma outra fonte. O que Rambam quer dizer? O Rambam quer dizer o seguinte, olha, nessa época está muito difícil as pessoas estudarem. Né? As pessoas não estudam porque tem que trabalhar, porque a situação é difícil, porque a economia não é fácil. Né? Então, as pessoas têm uma dificuldade para estudar. E o que mais? O conhecimento é limitado, as pessoas não sabem o aramaico, as pessoas não sabem o hebraico, ao nível como está escrito nos livros de Hazal, né? E não tem não tem acesso a isso. Ainda mais porque a Gemara, ela não é um livro de halakha, ela não é um livro que vai dizer para você, olha, faça assim, assim, assim. Não, ela vai discutir. É um livro de discussão. Então o Rambam, o que ele faz? Ele vai produzir uma obra que ela está isenta de discussões. Ele simplesmente traz a halakha como deve ser cumprida. Né? Agora, isso gera questionamentos, porque um dos questionamentos que foi é justamente esse. Por que Rambam diz em sua introdução que a pessoa já não necessitaria recorrer ao Talmud e à Mishnah, senão que usar somente sua obra? Né? E nisso Rambam responde em uma carta que é Igeret Rav Pinchas Adayam, e aí ele diz, não, em nenhum momento a intenção de Rambam, ele vai e se corrige de certa forma, que não é que a pessoa não deva estudar as Mishnayot, estão aí, não é que você não deva buscar essas fontes. Agora, quer o conhecimento direto? Está aqui, essa é a minha obra. Né? Outros também questionaram a falta de fontes, né? Porque parte das halachot não era de conhecimento de todos. Né? As pessoas estavam acostumadas a trabalhar as halachot do dia a dia. Né? Então, a halachot do Beit HaMikdash, tudo que se referia aos sacrifícios. Né? Então, eram leis que não se tinha fonte para isso, ou seja, não se tinha conhecimento delas. Se conhecia na discussão halakhica, né, na discussão do Talmud, mas não era algo tátil,
não era algo do dia a dia. Então se questionou também as fontes. Ramba, de onde você traz essa halakha? Porque você traz a halakha, mas não te diz de onde é. Né? Então esse foi um dos questionamentos sobre essa obra do Mishneh Torah. E interessante também nesse Mishneh Torah, que assim como o Rambam trabalhou no Perusha Mishnah, no Mishneh Torah ele faz uma inovação, que é onde ele realmente concilia halakha, né, halakha lemaaseh, ou halakha mais simples de entender, ou seja, top de halakha com filosofia. Rambam, mais uma vez, ele faz essa junção de filosofia e halakha. E quando a gente vê isso, a gente pode ver isso no começo de Rambam, né? No começo de Moreh Nevuchim, ou desculpa, de Mishneh Torah, onde Rambam começa a dizer o quem é Hashem. Né? Como é que a pessoa alcança a entender o que é Hashem? Se por de uma vez que em Moreh Nevuchim, Rambam começa também diz que não se deve adjetivar. Os predicativos são algo que deve ser eliminado. Isso é uma doutrina de Rambam. Não se usa predicativos para Hashem. Predicativos são para nos informar como Hashem desenvolve no mundo, ou seja, quais são as ferramentas que Hashem ele trabalha no mundo. Quando diz que Hashem é Melech, é porque ele domina, ele está sobre o mundo. Né? Ele, como um Melech, está sobre o seu povo, um rei está sobre o seu povo. Mas não é que Hashem ele em si tem uma coroa sobre a cabeça e é um rei. Então, Rambam ele faz uma diferença entre o predicado, né, e o sujeito. Né? Ele separa os dois. Né? Depois da morte de seu irmão, né, Rama já estava no Egito, né, já era Rabi no Egito, havia escrito o Mishneh Torah. Seu irmão morre. Seu irmão ele mantinha, né, as finanças da família, ele que sustentava Rambam, né, e Rambam, como ele não aceitava viver, uma coisa era que seu irmão tivesse o mantendo, outra coisa é que a comunidade o mantesse para que ele fosse o líder comunitário e ensinasse a Torá. E essa é uma das regras de Rambam, uma das halachot que Rambam traz, e que foi muito marcante até hoje. Existe muita discussão sobre essa halachá, que é de a pessoa não receber por ensinar a Torá. Né? Não receber pelo ensino da Torá em si. Né? Então Rambam, ao ver que sua parnassá havia sido afetada com a morte de seu irmão, como que ele era mercador e morreu no mar da Índia, né? Então, o seu barco naufragou aí. Então Rambam começa seus trabalhos como médico, porque Rambam havia estudado medicina, mas ainda não havia exercido a medicina de forma, podemos dizer assim, de uma forma mais comercial, ou seja, de rotineira. Nesse momento que Rambam se dedica à medicina, ele fica completamente ocupado. Né? Existem cartas, a Genizá do Cairo, elas mostram como eram as relações. Na Genizá do Cairo encontra muitas cartas, e entre elas cartas de Rambam a Ibn Tebon, também um dos seus tradutores, e a carta de Rambam a outras pessoas, e mostra aí como ele era ocupado também. Né? Uma situação que Ibn Tebon ele quer visitar Rambam para discutir a questão de tradução, e Rambam diz, não venha porque não vou poder ver. Marcou para Shabbat, você vem para Shabbat e a gente conversa. Né? Porque ele estava muito ocupado, Rambam todo esse período era ocupado. Mas ainda assim, nesse tempo, em 6 anos dessa ocupação, mais ou menos em 6 anos, Rambam escreve, ou melhor, ele dita, porque ele estava tão ocupado que já não escrevia mais, ele teve que ditar. Né? Moreh Nevuchim, podemos dizer que foi uma obra que Rambam não escreveu. Né? Que na verdade ele não escreveu, ele ditou. Né? Então, ele escreve o Moreh Nevuchim, né? O Guia dos Perplexos. Uma obra que ele não escreve ao público. Né? Para que entendam que Moreh Nevuchim não é um livro escrito para a sociedade judaica. Não. Esse livro foi escrito diretamente e direcionadamente a uma pessoa em específico, a Yosef. Né? Yosef Ben Yehuda era um dos alunos de Rambam, que haviam trocado muitas cartas com Rambam de perguntas em halachá, de filosofia. Né? E esse Yosef ele vinha de Marrocos, né? Veio de Marrocos, chegou a Alexandria, também esteve aí com Rambam, e chegou também até Bagdá. Né?
Então aí a gente sabe como um dos caminhos pelos quais os escritos de Rambam ou os conhecimentos de Rambam chegaram a tão longe era também pelos seus alunos, né, que recebiam sua informação e seguiam suas viagens, seguiam seus comércios e levavam a informação a lugares mais longe. E aí um exemplo é como chega a Bagdá, né, o conhecimento de Rambam também por Yosef Ben Yehuda, né, que vem de Marrocos, chega a Alexandria, de Alexandria segue suas viagens, seu caminho, sua vida e chega até Bagdá. Né? É interessante notar também que os escritos de Rambam, eles também tiveram seu processo de traduções, né? E por meio das traduções é que os escritos chegaram a muito mais gente, né? E é interessante que uma das primeiras traduções do Mishneh Torah foi feito na Holanda, né? Pelos cristãos, né? Os protestantes holandeses, eles traduziram o Mishneh Torah com a intenção de conhecer, entender os escritos de Rambam, o entendimento judaico, e isso deu ao escrito de Rambam muito mais, digamos, publicidade, mais visualização, né? Foram mais visíveis também na própria comunidade, aqueles que não tinham acesso a um hebraico, ainda que mais simples, mas pôde ter acesso a uma versão holandesa, né, do texto. Então, nesse período, Rambam dita o Moreh Nevuchim, um livro que não foi escrito diretamente a uma pessoa, a uma comunidade ou ao coletivo de Am Israel como os demais livros, mas sim foi um livro escrito diretamente, direcionado especificamente a um judeu específico, que era Yosef. Né? Como vano, claro que esse livro, ainda que escrito a Yosef Ben Yehuda, também ele era acessível aos demais que tivessem o mesmo nível dele. Por isso que Rambam, quando na sua introdução, ele diz que esse livro não é para qualquer um, senão, o que ele vai escrever agora não é para qualquer um, senão tem que ser para aquele que tenha o seu conhecimento em filosofia, ou seja, ele não está escrito para, e ainda adiciona, não está escrito a um Talmid Chacham que está aí sentado lendo os livros de Torá e tudo isso, não, porque ele necessita que esse conhecimento, para que seja entendido, deveria ser alguém que tivesse uma base filosófica para poder entender e acompanhar, né, esse pensamento de Rambam. Rambam morre em 20 de Tevet, do ano de 1204, né, isso exatamente há 816 anos atrás, e deixa para nós uma biblioteca, né? Digo biblioteca não somente pela obra que Rambam escreve por ele mesmo, né? Com Mishneh Torah, Sefer HaMitzvot, Pirush HaMishnah, Moreh Nevuchim, né? Todas as cartas que ele escreveu, senão também por toda a quantidade de obras, seja elas religiosas, judaicas ou acadêmicas, que foram escritas em cima das obras de Rambam. Ou seja, as obras de Rambam elas se reproduziram, né, em mais uma infinidade de obras. Se a gente busca em arquivos acadêmicos sobre Rambam, vamos encontrar aí, uma infinidade, né, de comentários sobre Rambam. Ele é o sábio judeu mais comentado no mundo. Né? Agora, o que destaca Rambam? Né? O que diferencia Rambam dos demais sábios? Né? Rambam ele traz três coisas, né? Três pensamentos, né? Três, digamos, doutrinas ou máximas, vamos dizer máximas, né? Porque dentro dessa estarão as doutrinas filosóficas que o destaca, né, na sua teologia e o diferencia dos demais sábios, né? Uma delas é a mudança da compreensão da idolatria. A gente sabe que Am Israel teve problemas com idolatria no período do primeiro templo, né?
e que era muito difícil naquela época se manter até mesmo mitzvot da Torá, porque era sempre uma disputa, né? Israel estava sempre disputando seja com os filisteus, seja com outros povos que viessem ao redor, e sempre com essa disputa de domínio religioso. Quem era o Deus verdadeiro aqui? Se era Baal, né, Baal Peor, ou se era Hashem. Então essa disputa, né, essa manifestação da idolatria, que o povo ia e o templo, um momento o templo estava servindo a Hashem, outro momento, já no final do primeiro templo, né, que o templo foi profanado, né, o rei Menashe, que profanou o templo, transformou ele num santuário de idolatria. Então, ou seja, era algo pesado, né? Então, a concepção de idolatria que veio que se teve no povo judeu até o momento de Rambam era a idolatria de ir se servir frente a uma imagem, né? E muito embora Hazal escreveu, né, no Talmud, Hazal escreve que a idolatria, a partir do período do segundo templo, né, ela foi diminuída ou foi praticamente eliminada, ou seja, perdeu as forças da idolatria. Rambam, ele revive esse assunto, né? Como se esse tema da idolatria fosse algo que sim existiu, que estava aí em atividade, mas passou um tempo aí perdido, apagado, um tema que não era mais mencionado, né? Mas Rambam, ele traz agora uma nova ideia de idolatria. Ele faz um repensamento, uma releitura do que é idolatria, e essa releitura ele faz como era uma transformação na teologia judaica, né? Que Rambam, na sua nova compreensão de idolatria, ele não vai mais questionar o que é que a quem a pessoa está se prostrando, né? Se prostrando em frente a uma imagem, ou se prostrando frente a um objeto, né? Senão Rambam vai questionar o seu pensamento. E Rambam agora já não vai mais questionar como questionavam os sábios, porque o idólatra sempre era a figura externa à comunidade, né? A pessoa do idólatra era alguém que não era parte do povo judeu. E Rambam vai trazer uma outra observação. Ele vai observar, ou ele vai buscar entender o pensamento daquele que está dentro do povo judeu, aquele que está do seu lado na sinagoga, mas na sua mente, a sua compreensão de Deus, no entendimento de Rambam, é idólatra. Que é quando a pessoa traz em sua mente uma imagem de Deus. Ela entende a Deus com formas, né? Então, Rambam começa a dizer, não, você está errado. Se você tem um pensamento de que Deus tem forma, que Deus tem braço, que Deus tem mão, que Deus se move, né? Que Deus se senta, que se levanta, então você é idólatra. Então, por isso que a gente diz que o judaísmo ele tem um marco, né, no período medieval, que é antes de Rambam e depois de Rambam. Porque essa ideia do pensamento ser proibido, né? Ou seja, o seu pensar te condena, né? Muito embora a gente já vê isso, né, dentro do cristianismo, né? Porque a pessoa no cristianismo ele prega que o pensamento, a pessoa já peca pelo pensamento, e essa ideia no judaísmo era algo muito improvável de acontecer até Rambam, porque com o Rambam ele diz não, se você pensa que Deus tem uma forma, se você pensa que Deus tem mãos, que ele se senta, se levanta, que Deus pensa o que Deus fala, então você está sendo idólatra. Então esse pensamento cria um colapso na comunidade, né? A ponto de que inclusive quererem excomungar Rambam, né? Por esse motivo, por motivo de Rambam atacar a idolatria que estava no pensamento, né? O que acontece é que aqui há um conflito de ideias, né? De filosofias, que Rambam ele vem de um pensamento realista medieval, né? E ele começa a se antecipar a si mesmo, chegar a um cartesianismo que não era nem pensado ainda,
né? Nem era pensado ainda. Ou seja, você mentalizou o que você está pensando, é o que você está vivendo, é o que você está existindo nisso. Você é idólatra pelo que você pensa, não pelo que você faz, né? Então, esse tema criou um certo incômodo na comunidade, né, judaica, a ponto de que teve gente que escreveu, Ravad, ele escreveu que em argumento a isso, embora ele também cresça que Deus não tivesse nem corpo, nem nada disso, mas ele chegou a escrever dizendo o seguinte: não, olha, há judeus que são boas pessoas, Talmid Chacham, né, estudiosos da Torá, e que creem que Deus tem braço, tem perna, que anda, né, e nem por isso eles podem ser considerados idólatras. Então se levantou realmente um questionamento de que se realmente essa idolatria proposta por Rambam, ela seria algo relevante, né? Seria algo que deveria ser aceito ou não. Então a gente entende que esse pensamento de que Deus nunca teve corpo, no período medieval, né? Ou seja, até antes do século XI, século XII, isso era algo que realmente existia no povo judeu. Existia essa ideia de que Deus poderia sim ter corpo, né? Uma outra ideia de Rambam que o faz destacado e o que diferencia, né, da comunidade rabínica de sua época e também da posterior, porque ele influenciou a partir disso os argumentos dos demais começam a ganhar força porque se baseiam no argumento de Rambam, é como Deus se revela no mundo. A revelação de Deus no mundo, como se dá? Se Deus se revela de forma milagrosa, ou se Deus se pode revelar, ou é revelado, da forma comum, por meio da natureza. Né? Não é que Rambam não entra no naturalismo, né? Ele não entra na filosofia naturalista, senão que o que ele traz aqui é que a profecia em si, ou seja, o milagre em si, ele não é relevante. Né? E justamente aquele que crê por base do milagre, ele é menos fiel do que aquele que crê, digamos assim, menos fiel, né? menos crente, digamos assim, daquele que crê pela natureza. Então nisso o Rambam constrói uma linha de pensamento teológico em que o serviço de Hashem, você quer adorar Hashem, você adora Hashem pela meditação. Se você pensa e medita em Hashem, você está adorando Hashem. Porque a Kadosh Baruch Hu, ele vai ser parte da revelação do mundo em si. Ou seja, da ciência da natureza. Então, se você vê que o mundo foi criado, ao pensar que o mundo foi criado, e entender, olha, como é a maravilha desse mundo, então aí você está exaltando Hashem. Né? Então, o pensamento judaico clássico, né, se reportava a Hashem, ou se distinguia Hashem no mundo, né, o conhecimento de Deus no mundo era feito por meio de milagres. A gente vê, por exemplo, na obra de Rabi Yehuda Halevi, o Kuzari, que como ele destaca, como ele descreve a Hashem, né, como ele vai mostrando, a provar a existência de Hashem por meio de milagres. Né? Porque Hashem abriu o mar vermelho. Né? Ele tem um momento que ele diz, não, que a gente não deve crer em Hashem porque Hashem ele criou o mundo. Né? Mas se não por quê? Porque nos salvou e nos tirou do Egito. Então, sempre reporta um milagre para poder defender a existência de Hashem. E Rambam não. Rambam sai do milagre. Ele coloca o milagre de lado e traz o seguinte, olha, você vai crer em Hashem porque você vê Hashem no dia a dia. Você vê Hashem na ciência. Na sua época, Rambam ele tratou isso dentro do campo do mundo, se ele era criado ou se era pré-existente. Né? Rambam ele faz uma argumentação do mundo pré-existente dentro de Moreh Nevuchim com a intenção de também nessa ideia provar a existência de Deus, mas o pensamento de Rambam ele também deixa não tão claro, mas ele diz que esse é o pensamento dos sábios, que o mundo sim foi criado. E por que Rambam defende o mundo criado?
porque é a forma de defender a religião. Ou seja, a ideia de Rambam não era a ciência em si, não era se o mundo realmente estava criado ou se o mundo foi pré-existente. Senão que, se a pessoa diz que o mundo ele era pré-existente, segundo a ideia filosófica, né? Então, o que estaria dizendo ao mesmo tempo? Que Deus ele era absoluto. De certa forma, não quero dizer absoluto no sentido de que nada muda Deus. Ou seja, nada pode mover Deus. Nada pode ser que mova. Que esse é o pensamento filosófico grego. Né? Que quando os gregos dizem que Deus não interfere no mundo, né? Não é que eles estão num pensamento ateísta de Deus, senão que eles estão num pensamento absolutista de Deus. Que Deus está tão acima que ele não precisa mudar no mundo. Né? Não precisa rezar. O pensamento filosófico grego, por que vou rezar? Né? Porque eu não vou mudar Deus. Por isso que os gregos não rezavam. Né? Então é interessante que uma certa vez eu vi alguém publicou no Facebook uma reportagem, gregos estão voltando à religião grega antiga e estão rezando aos deuses. Então já não está voltando. Criaram outra. Né? Porque os gregos antigos não rezavam aos deuses. Porque nada podia... Para que iam rezar? De que isso ia servir? Se não ia mudar a ação divina. Então, o desafio de Rambam era mostrar que Deus sim é absoluto. Deus sim está sobre tudo. Né? E que também podemos entender a Deus e alcançar Ele no mundo natural, sem a necessidade dos milagres. E ainda crendo assim, podemos rezar a Deus e pedir que Ele mude a situação. É um paradoxo filosófico. Né? E essa é uma proposta de Rambam que foi diferente dos demais rabinos. Eles não trataram nesse aspecto. Como a gente viu, o Yudá Levi já trata ainda tratava no pensamento clássico, né? Que eu vou falar de Deus pelos milagres que foram cumpridos, né? Foram realizados, e não pela essência. Né? Se Rambam tivesse nessa época, ele tratasse da evolução, por exemplo. Né? Se o homem seria evolutivo ou criado. Né? Então, nesse aspecto, nesse entendimento da revelação de Deus no mundo comum, na natureza, Rambam teve que redefinir, né, algumas doutrinas do judaísmo. Ele teve que redefinir o conceito de revelação, né? Como é que Deus se revela no mundo. Ele teve que redefinir a ideia de um mundo criado ou não, porque ele deixa aberta a ideia, ele não bate o martelo e diz, olha, que o mundo foi criado. Ele diz que essa é a ideia dos sábios, e convém, por causa da argumentação filosófica, para a defesa da fé. Mas ele deixa claro que não existe provas. Ele diz, não há provas, nem que o mundo foi criado, nem que o mundo é pré-existente. Então, se não há prova, a ideia está no ar. Rambam tem que redefinir o que é o conceito de Ashgaha. Como é que Deus manifesta no mundo, como é que ele move, como é que ele interfere nesse mundo. Né? E Rambam também redefine o conceito de milagre. Né? Então, mais na frente, quando a gente vai ver em Torá Hassidut, a gente vai ver que Deus, na visão hassídica, a Ashgaha, como Deus movimenta o mundo, eles vão dizer que uma folha que cai do céu, ou da árvore, né, ela caiu porque Deus, nesse momento, ele quis que essa folha caísse. Né? E no pensamento de Rambam, não, sim, Deus sim quer que essa folha caia, mas para que essa vontade divina seja executada, Deus já de muito antes criou as leis físicas. Né? Então, ou seja, essa é a ideia de Rambam, que Deus se manifesta na lei natural. Okay? O terceiro ponto que diferencia Rambam e o destaca dos demais sábios é o seu conhecimento filosófico, né? E que como ele faz com que a filosofia passe a ser parte do homem religioso, né? Ou do homem ou da mulher, ou seja, do ser religioso. Né? Então, a filosofia, Rambam adere a ela,
né, o caráter religioso, ou melhor, ao caráter religioso, ele o condimenta com a filosofia. Né? E chega a uma pergunta, ou seja, será que a pessoa seria capaz de servir a Deus completamente se não fosse pelo caminho filosófico? Segundo o Rambam, não, que esse seria o principal. Ou seja, para Rambam, obviamente que o estudo da Torá, ela nos guia ao cumprimento da halakha. Só tem que cumprir a halakha, né? Porque a Torá ela tem 3 funções. Traz Rambam Moreh Nevuchim, né? Tem 3 funções. Uma, tikkun aguf, né? O conserto do corpo, né? Para que a pessoa esteja em saúde e esteja em condições físicas e mentais possíveis do conhecimento de Hashem, né? Um outro motivo, um outro objetivo da Torá seria tikkun a tzibur, né? Tikkun a clã, da população, do povo, da sociedade, né? Porque com a sociedade saudável, a pessoa pode estudar Torá e ter o conhecimento de Hashem como devido, né? E o terceiro ponto é Tikkun Nefesh, ou seja, a Neshama. Ou seja, que a pessoa vai ter que elevar-se, né, em conhecimento e chegar a entender Hashem. E esse é o principal, explica Rambam. Os 2 primeiros são os alicerces que nos levam a isso. Então, onde é que entra a halakha aí? A halakha ela nos vem para corrigir o nosso corpo, né, para que a gente seja mais saudável, para que a gente seja mais estável emocionalmente, que seja mais, como é que posso dizer? Eu disse a palavra aqui, agora eu esqueci. A palavra em português vou faltando. Mais saudável, mais hábil, mais capaz, né, de estudar. E a halakha também vem para nos ensinar numa sociedade, que a sociedade ela viva em conjunto, que ela possa conviver em si, que ela possa existir, que ela possa ser uma sociedade saudável. Que uma sociedade saudável se pode estudar a Torá como devido. E o que é o estudo da Torá, então? Aí é o conhecimento de Hashem. E como se conhece Hashem? Por meio da natureza. O que é a natureza? É o meio da ciência, da filosofia, o entendimento de como Deus maneja o mundo, como ele move o mundo e o prepara e o cria e o forma, e como as coisas são existentes e como é que a mistura de materiais se criam materiais novos. Tudo isso é ciência, tudo isso é conhecimento, e esse conhecimento é a forma que a pessoa tem o contato com Hashem, né? Isso na ideia de Rambam. Nisso, Rambam ele traz redefinições. Quando ele traz a filosofia no conhecimento de Hashem, a filosofia para o homem religioso, Rambam ele traz redefinições até mesmo da base, né, da Torá. Rambam, quando ele começa Mishneh Torá, a primeira halakha de Yesodot Torá, ele traz o seguinte, e olha como é o nível filosófico do entendimento de Rambam, que é onde começa já para entender o que é Deus, né? Yesod é Yesodot, né, o fundamento de todos os fundamentos, Amud HaChokhmah, e o pilar, né, a coluna do conhecimento, o que é Ledá, saber, Sheyesh Sham Matsui Rishon, que há lá, em algum lugar, né, uma criação primeira, uma existência primeira, né? Algo que existiu primeiro antes de tudo. E ele criou toda a existência, ele fez existir tudo que existe. E todas essas existências, tudo isso que existe, desde o céu e a terra, o Mash Benehem, e também aquilo que está entre os céus e a terra, Lo Nimtseu, não passaram a existir, ela, a não ser que, Me'amitat Ametziu, ou seja, pela verdade da sua existência. Então, olha como o Rambam traz essa ideia de quem é Deus. Rambam ele tem uma doutrina que quando se fala da idolatria, então Rambam
dentro do conhecimento do novo, da redefinição de idolatria, Rambam, ele traz uma doutrina de que não se deve adjetivar a Deus. A adjetivação de Deus, quando se traz predicativos a Deus, você o limita, né? E você o deixa, você tira ele da sua essência, né? A partir do momento que você diz que alguém é bonito, você já tirou a possibilidade dessa pessoa ser feia. Então, quando você diz que Deus, ele é, então você já o limitou de outras coisas que ele também pode ser. Então, como Deus não tem forma, como Deus não tem corpo, né? Como Deus não tem nenhuma atribuição humana, porque o que é que Rambam ensina? Que toda essa atribuição humana, ela cria uma dependência ontológica, né? Uma dependência de existência, né? Tudo isso passa a existir dependente dessa definição. Então, não se pode definir a Deus em nada. Então, uma vez não podendo definir Deus em absolutamente nada, quando o Rambam vem a dizer, começar a explicar quem é Deus no Mishneh Torah, ele diz que Deus é o quê? É uma existência primeira. Algo que vem a existir, ou que existiu antes de tudo. Né? E que por ele tudo existe. E nesse de existir tudo por ele, essas coisas só se mantêm existindo pela verdade da sua existência. E Rambam, ele é muito cuidadoso em elegir suas palavras. Ele não diz que toda a existência existe porque Deus existe, né? Mas não que todas as coisas existem pela verdade de que Deus existe. Né? Ou seja, a existência ela é algo em essência. E a verdade aqui, o que ele traz, é a existência em si. Nisso, Rabbi Yosef Soloveitchik, ele questiona nessa argumentação de Rambam, e ele traz uma ideia de em que Deus existe em uma não é uma dependência ontológica, senão que Deus existe a partir dele. Tudo existe, emana dele, porém não faz parte dele. Né? Então você tem aí um paradoxo ontológico aí, porque todas as coisas existem a partir dele sem fazer parte dele. Né? Mas não fazem parte dele, mas se por um acaso o conceito da existência de Deus deixasse de existir, todas as demais coisas não existiriam. Né? Então, ou seja, para ver onde vai a filosofia de Rambam, onde vai o conhecimento de Rambam e como ele mistura, como ele concilia a filosofia com a religião, né? Com o homem religioso, com o conhecimento de Deus. Né? Então, esses três pontos, né? A redefinição, né? O novo, voltar do questionamento da idolatria, né? O revelar-se de Deus no mundo natural e a filosofia como parte da religião, como sendo algo que a religião deve absorver, né, para poder se desenvolver e ser melhor conectada com Deus. Isso são as três principais características na teologia de Rambam que o define e o distingue dos demais rabinos. Claro que dentro disso tem muitas ramificações, né? Rambam, quando falamos do novo entendimento, né, do que é idolatria, e que Rambam ele vai atacar o conceito antropomórfico que fica instalado na mente humana, né? Ou seja, que aquele que está do seu lado, que é monoteísta, que é monólatra principalmente, né? Que monoteísta não quer dizer que não creia na existência de outros deuses, mas ele é monólatra, né? Ele crê monoteísta e monólatra, ou seja, ele é somente a Kadosh Baruch Hu. Mas ele pensa que a Kadosh Baruch Hu se senta
né? Quando diz, pense aqui em Akadosh Baruch Hu, ele pensa em um senhor com barba, né? Ele não consegue pensar em Akadosh Baruch Hu pela grandeza da criação do mundo, pela manifestação da ciência, pela manifestação da vida, pelo desenvolver da vida. Não, ele pensa em como Michelangelo, né? Como um senhor de barba que está aí apontando aí o dedo para Adão. Então Rama vai dizer, você é idólatra. Só que isso vai levar a um outro problema. Rama se depara com um outro problema, né? O que é a manifestação do conhecimento humano? A linguagem. A linguagem é a maior manifestação do conhecimento humano. E quando o Ramba se encontra com esse problema teológico da manifestação, ou seja, do antropomorfismo, então a gente vai começar a questionar o que está escrito na Torá. Porque a Torá ela é antropomórfica. A Torá ela traz formas humanas e conceitos humanos para aquele que não tem nenhuma dependência e nenhuma ligação com conceitos e com características humanas. Então o Rama se encontra em um desafio de redefinir ou de reentender a Torá, né, na sua linguagem. Então começar a tomar termos da Torá, que Deus se senta, que Deus se levanta, que Deus está no trono, a mão de Deus, a mão estendida, a mão poderosa, né, a frente de Deus e as costas de Deus, né, o sopro de Deus, o pensamento, e Deus falou, tomar todos esses termos e começar agora a dizer, não, esses termos, vamos fazer uma correção da compreensão literária. Vamos corrigir a linguística da Torá, vamos reentender, né? Vamos redefinir os conceitos da Torá. Agora, o que Rama vai trazer é um entendimento metafórico da Torá. Não que a metáfora ela fosse algo inexistente no período medieval. O pensamento medieval ele absorvia a metáfora, né? Ele era algo aceito, né? No pensamento medieval, quando se deparasse com uma mulher bonita e dissesse, olha, você é bonita como o bosque florescido da primavera, todo mundo iria entender que essa mulher não é um bosque florescido da primavera, senão que ela é tão bonita quanto. É uma alegoria, né? Então, esse entendimento metafórico, sim, era existente no período medieval. Mas ele era inexistente ou muito fraco quando se tratava do conceito religioso, né? De um conceito de algo que foi escrito anteriormente. Porque o pensamento medieval era realista. E o pensamento realista rege de que aquele conhecimento, né, ele existiu, né, tem documento que fala sobre ele e a minha função é relatá-lo como tal. Então, se está escrito que Deus se levantou do seu trono, então, porque Deus realmente se levantou do trono. Né? Então, esse pensamento Ramba começa a questionar. E ele vai ter que redefinir isso. E essa é a primeira parte da obra, né, de Moreh Nevuchim. Quando o Ramba escreve o Guia dos Perplexos, e se perguntam, por que Ramba agora vai começar a definir palavras? Por que Ramba agora vai dar um trabalho de tradutor? Ou melhor, de léxico, né? de uma pessoa que está escrevendo um dicionário. Porque Ramba está corrigindo o entendimento sobre Deus a partir da correção do entendimento linguístico. Então esse é o primeiro desafio de Rambam quando ele começa a escrever Moreh Nevuchim. Quando a gente começa a entender o que está escrito de uma forma alegórica, de uma forma não literal, né? Então isso a gente vai começar a poder entender quem é Deus. De forma que quando a gente diz a maior máxima judaica, né? Desculpa o pleonasmo, mas a máxima judaica do Shema Israel, né? Quando dizemos Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, o que é Echad? É um como unidade? É um como indivisível? Ou seja, o que é Echad? Se Rambam diz que a gente não deve trazer predicativos, como a gente entende aquela expressão que dizemos todos os dias, 2 vezes por dia? Quando dizemos Hashem Echad, que Deus é um, o que é um? Aí Rambam vai explicar que um não é o sentido de que há uma unidade em Deus.
senão que não há uma divisibilidade. Não existe a possibilidade de fragmentação. Né? Então, quando a gente começa a ver Rambam, essa obra tão grande que ele nos deixou, né? Essa forma tão maravilhosa de ver o mundo, né? Um perguntou se Rambam ele traz um pensamento racional. Sim, ele traz um pensamento racional, né? Mas a racionalidade de Rambam não inibe sua fé. Porque não existe nada racional quando se diz que a pessoa tem uma profecia. Quando se crê que uma pessoa é capaz de receber uma profecia, né, de que Deus vai falar com essa pessoa, para mim isso não vejo nada de racional. Então, uma fé racional não foi a proposta de Rambam. Né? Mas sim, a proposta de Rambam é uma fé centrada, é uma fé pensante. Né? Uma fé que você pode sim pensar, que você sim pode desenvolver. Né? Não necessariamente que a razão ela seja contrária à fé. Né? Porque quando as pessoas trazem essa ideia de fé, fé racional, por trás tem um outro pensamento, de que a razão vai contra a fé. Então, se uma fé racional, ela estaria em questionamento sobre os milagres. Né? E Rambam não discute os milagres, ele não diz que os milagres não existiram. O fato dele dizer que a pessoa deve crer em Deus não pelos milagres, que eles não devem ser a base da crença, não quer dizer que os milagres não existam. Ok? Então, esse é o legado que Rambam nos deixa, né? Nesses 816 anos após sua morte, e que seguimos estudando, seguimos crescendo, seguimos aumentando o nosso conhecimento. Né? Eu espero que vocês tenham gostado aqui, o pessoal tenha participado. Se quiser fazer alguma pergunta aí, vamos deixar aqui uns 5 minutinhos aqui para a gente responder alguma coisa, se alguém tiver alguma curiosidade. Foi a primeira tentativa aqui de fazer uma live assim, muito abrangente, que não foi um tema específico, senão a gente tem que fazer uma volta assim na vida de Rambam. Né? Mas quem tiver alguma pergunta aí, vamos dar uns 5 minutinhos aí para quem quiser perguntar. Vou ver se consigo ver aqui algum. Não sei se dá para ver aqui. O que é isso aqui, meu Deus? Tá. Primeira vez que eu faço, então eu não sei como é que como é que funciona isso aqui no Facebook, não. Pessoal, alguma pergunta? Se não, a gente vai ser, tá de boa. Né? Bom, eu não tenho nenhuma pergunta. Gente, obrigado por participarem. Né? Deixem sugestões. Quem sabe a gente pode se encontrar mais vezes, fazer outros encontros assim, outras conversas assim. Na verdade, essa foi um monólogo. Né? Mas a gente poderia deixar um tema aí, talvez abordá-lo e falar, né, sobre esse pensamento, seja da filosofia judaica, seja da história, né, ou a halakha mesmo, né, então, das leis judaicas. Então vamos ver, deixamos aí em aberto, né, quem quiser ir lá no grupo dá o seu comentário aí, diz o que você quer, o que sugeria, a sua sugestão sobre algum tema aí que possamos discutir, e vamos ver se a gente marca um dia, assim também um sábado à noite que a gente possa discutir sobre isso. Gente, muito obrigado, felicidade a todos, né, que tenham uma boa semana e sigamos aí com conhecimento e com estudo, com graça de Hashem. Um abraço.